Fala galera, mais uma vez aí Alexandre Moraes. Para quem não me conhece, sou do canal Escatologia Preterista Completa. Estarei fazendo mais um vídeo aí falando a respeito do batismo, né? Quantos batismos são nas escrituras? Porque o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 5, que há somente um batismo. Será que o apóstolo Paulo entra em contradição? Será? Para vocês que estão entrando no canal aí pela primeira vez e não me conhecem, eu sou o Alexandre Moraes. Se inscrevam no canal para que vocês possam receber mais vídeos e dê o seu like e não esqueçam de compartilhar os vídeos, hein? Vem comigo. Vamos lá, galera. Vou iniciar aqui a respeito do batismo, tá? Vamos analisar dentro das escrituras aí, dentro de algumas passagens referente ao batismo na igreja orgânica aí do primeiro século, tá? Aquela igreja lá que foram instituídas pelos apóstolos. Beleza? Vamos analisar a primeira passagem que está em Efésios capítulo 4, do qual o apóstolo Paulo vai fazer uma referência, tá? Vamos lá. Efésios capítulo 4. A partir aqui do versículo 4, para não ficar muito grande, para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas aí, né, relacionadas à carta, às cartas que ele envia, tá? A igreja de Éfeso, a igreja orgânica. Depois no versículo 5 ele vai dizer: há um só Senhor, uma só fé e um só, deixa eu marcar aqui, olha aqui, ó, um só batismo. E isso é o que o apóstolo Paulo fala. E depois ele termina aqui no versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora vem a minha pergunta. O apóstolo Paulo fala que há apenas um batismo, né? Mas existem diversas religiões no mundo afora que nós podemos contar aí diversos batismos. E eu posso enumerar aqui algumas delas. Batismo por aspersão, batismo por imersão, batismo dos mortos, batismo de criança, batismo do Espírito Santo. Olha aí, ó. Beleza. E o que está escrito aqui através das palavras do apóstolo Paulo, ele menciona e ele é bem enfático, falando que há apenas um batismo. Beleza? Vamos lá. Agora vamos analisar em Marcos capítulo 1. Deixa eu desmarcar aqui. Marcos capítulo 1. Versículo do 7 a 8, para não ficar muito grande, né? Muitos já conhecem a passagem, então não preciso ficar aqui lendo o capítulo todo, tá? Pra gente não perder tempo. Vai dizer o seguinte: e João pregava dizendo o seguinte: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Olha aí, ó. E depois ele vai terminar dizendo: eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Olha aí, ó. E hoje a gente pega aí, né, muitas denominações, igrejas evangélicas, protestantes, ou até mesmo o catolicismo, as igrejas católicas, eles fazem o batismo físico litúrgico de João, o batismo de água, sendo que o próprio João, né, ele fala que o batismo dele já ficaria defasado, né, digamos assim, já ficaria obsoleto,
após a vinda de Jesus Cristo, porque o batismo que passaria a ser vigorado seria aí o batismo no Espírito. Vamos entender isso? Vamos lá? Sem muita enrolação? Vamos analisar o seguinte. Romanos capítulo 6. Vamos lá, em Romanos 6, para a gente entender melhor isso aí. Olha só, hein? E a gente vai conseguir compreender o porquê que João falou que o batismo importante, o mais importante que o dele, né? Aliás, ele falou que o que seria, né, vigorado seria o batismo que viria depois dele, o batismo de Jesus. Olha só, hein? 6, do 1 ao 6. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Quando o apóstolo Paulo aqui faz essa referência, ele faz uma referência com relação a viver na carne, tá? Segundo a mentalidade humana. Essa é a referência aqui. Segundo a natureza humana, nas obras da carne. 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Na sua morte? Olha aí, ó. Aí ele vai explicar: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andaremos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, ou seja, viver de acordo com a natureza humana. Então a gente consegue entender perfeitamente, né, do porquê que João, o profeta João, falou o seguinte: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais importante do que eu, que vos batizará com o Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, qual é esse batismo que o apóstolo Paulo faz a referência segundo o que está escrito? O batismo de cruz. Esse é o único batismo, é o batismo que passou a ser vigorado e do qual deixou obsoleto o de João. É esse batismo que é vigorado, o batismo de cruz, o batismo espiritual, o batismo do Espírito, né, Santo, do qual faz a referência aí. Beleza? Agora vamos analisar mais uma passagem que está lá em Atos capítulo 19, para enfatizar mais ainda, para a gente entender melhor ainda. Vamos lá. Atos capítulo 19. Vamos lá, hein? Vamos lá. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. 2. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam o seguinte para Paulo: pelo contrário, Paulo, nem mesmo ouvimos falar que existe esse Espírito Santo. E Paulo simplesmente faz a pergunta para eles: então que batismo vocês receberam? Eles responderam assim: ué, o batismo de João. Paulo explicou o seguinte para eles: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus, né? 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus.
E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então percebemos nitidamente aqui, claro, obviamente aqui, que eles não conheciam o batismo de cruz, porque não tinha sido ensinado isso para eles, e imediatamente o apóstolo Paulo realiza o batismo de Jesus Cristo. Por água? Por imersão? O batismo de João Batista, litúrgico, que o apóstolo Paulo realiza aqui com relação a eles? Não. O batismo de imposição de mão. Olha aí, ó. Mais uma passagem. Vamos lá. Como que o apóstolo Paulo foi batizado? O apóstolo Paulo foi batizado por imersão, por águas, sendo mergulhado dentro de um rio, dentro de uma piscina. Vamos analisar e vamos ver se vai ter alguma menção com relação às escrituras falando sobre isso. Olha aí, ó. Atos capítulo 9, vou ler aqui 10, 11. E vou pular alguns versículos para não ficar muito grande, para a gente não perder muito tempo. Ó. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Né? Vamos lá, deixa eu pular mais um pouquinho para não ficar muito grande. Vamos pular aqui por 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, 18, imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. 19. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Aonde é que está fazendo alguma menção ou dizendo aqui que o apóstolo Paulo foi batizado por água ou por imersão? Aonde é que está isso nas escrituras? Olha aí, ó. Vamos analisar aqui mais uma passagem. Mas antes da gente analisar essa passagem, que é a última passagem que eu vou analisar aqui, provavelmente é a única passagem que muitos religiosos que estão aí dentro do protestantismo, né, digamos assim, que defendem esse batismo litúrgico de João Batista, colocam aquela passagem do eunuco, né, onde onde o homem vai falar para o Filipe, nada me impede que eu seja batizado, ali há água, né? E o que acontece, cara? Muitos dos discípulos ali na igreja do primeiro século não tinham a mentalidade, a mente aberta da mesma forma que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo foi o único de todos os apóstolos que conseguiu ter o entendimento, né? Bem mais aflorado, digamos assim, com relação à espiritualidade de que todos os outros. O apóstolo Paulo foi praticamente o primeiro que teve esse entendimento. Então muitos outros apóstolos, eles ainda estavam debaixo aí digamos assim, eles estavam debaixo de muitos preceitos religiosos que estavam ligados aí, né, à lei de Moisés, a antiga aliança, os preceitos antigos. E o apóstolo Paulo, como ele teve esse privilégio de ter aprendido, né, de ter se encontrado diretamente com Jesus Cristo, que já estava com o corpo glorificado, já era ressurreto, ele tem essa visão e passa à frente de todos os apóstolos, no sentido da espiritualidade.
entendeu? Então muitos outros ainda viviam segundo os preceitos religiosos, e por isso Filipe, né, achou entrou nessa necessidade de batizar o eunuco na água, fazer o batismo litúrgico de João Batista, né? E é isso aí, correto? E tudo isso aconteceu por quê? Porque o templo ainda estava de pé e muitos ainda estavam, de uma certa forma, debaixo ali do legalismo, né, dos preceitos religiosos da antiga aliança. Tanto que o apóstolo Paulo mesmo, ele circuncidou, ele fez a circuncisão física de Timóteo. Isso, por que o apóstolo Paulo fez isso? Fez isso por uma questão de consciência e flexibilidade. Ele precisava levar, né, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, para a família de Timóteo. Um era prosélito e o outro não. Um era judeu e outro não. Então por isso que o apóstolo Paulo fez essa circuncisão, né, em Timóteo, embora ele já tivesse pregado aí a questão da circuncisão espiritual, que é no entendimento. Correto? Então por isso que existia naquela época, naquela geração deles lá, muitas coisas, né, com relação à antiga aliança que já não era mais necessário, porque estaria aí negligenciando a cruz de Cristo e a espiritualidade que ele deu para cada um deles. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3. Pedro capítulo 3, 20 e 21. Vamos lá, hein? Olha só. Pedro foi um dos que teve também muita dificuldade de entender a espiritualidade, tanto que o apóstolo Paulo, né, chamou Pedro de hipócrita, porque Pedro ele se fazia gentil e judeu ao mesmo tempo por uma questão de conveniência. Então Pedro ele simplesmente agiu ele era um cara completamente dissimulado. E o apóstolo Paulo, vendo essa hipocrisia de Pedro, simplesmente chama Pedro de hipócrita. Beleza? E Pedro demorou. Não só Pedro, como o apóstolo Tiago e outros apóstolos também demoraram a entender, né? Afinal de contas, todos eles aprenderam com quem? Com Jesus Cristo, como homem judeu debaixo da lei de Moisés. Então realmente era muito complicado, né? 1 Pedro 3, capítulo 3, aliás, versículo 20, ele vai dizer assim, ó: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Aí ele vai fazer aqui uma tipologia, né? Vai fazer uma analogia fazendo uma representação aí da água lá da época de Noé. E olha o que ele vai falar no versículo 21, chegando ao mesmo entendimento do apóstolo Paulo, ó: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo. E qual batismo que fazia isso? Era o batismo de João Batista, né? O batismo litúrgico, que só lavava o corpo. Só lavava o corpo. Vírgula. Mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição, olha aqui, ó, de Jesus Cristo. A mesma visão do apóstolo Paulo com relação a Romanos capítulo 6, que eu já tinha falado aí. Olha aí, ó. Então, o apóstolo Pedro já tinha chegado aí no mesmo entendimento do apóstolo Paulo, entendendo, né, a respeito do batismo único.
que era o batismo de cruz e a ressurreição espiritual, que não tinha nada a ver com o batismo de João Batista. Só que hoje a gente vê aí, né, um monte de pastores, líderes religiosos, pregando, falando que é necessário das pessoas se batizarem nas águas. E a gente vê e analisa aqui, ó. Seria o quê? Seriam 2 batismos? Primeira pessoa tem que se batizar na água, nos dias de hoje, dentro de uma instituição religiosa, para depois ela ser batizada no Espírito. Como isso? É uma coisa completamente redundante, cara. E que não faz sentido nenhum com os ensinamentos, pô, que está aí por parte dos apóstolos. Principalmente o apóstolo Paulo, né? Principalmente ele. É isso aí, galera. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar o vídeo, tá? E esse foi mais um vídeo aí falando sobre o batismo. Agradeço aí a participação de todos. Um grande abraço. Fui!